Oi, eu sou a professora Ana Paula, professora de Química do curso de vestibular de sangue. Então, essa aula vai ser referida a modelos atômicos, tendo uma consciência de que todas as matérias do nosso universo são formadas por átomos. Inicialmente, o primeiro modelo atômico foi descrito por um filósofo, Demócrito, que foi no ano de 460 a.C. Demócrito acreditava que o átomo era uma matéria indivisível e que todas as coisas existentes na natureza eram formadas por átomos. Porém, com a evolução das ciências, o cientista John Dalton, no ano de 803, trouxe por queda essa teoria de Demócrito. Para ele, toda a matéria existente também era constituída por átomos. Porém, ele também dizia que era indivisível, só que ele trouxe a questão de que o átomo era a menor partícula existente no universo e que o átomo de Dalton era assemelhado a uma bola de bilhar, que não importasse quantas vezes você dividisse essa bola, no final você sempre ia ter uma partícula indivisível, que todas as vezes que fosse feito partículas, no final ainda ia ter o átomo. Então, para Dalton, o átomo era esférico, maciço e indestrutível, homogêneo e neutro, sem cargas. Porém, posteriormente, o átomo foi distinguido com cargas negativas e positivas. Então, Dalton disse que cada matéria era constituída de um tipo de átomo diferente. Então, existiam átomos diferentes, que cada matéria tinha o seu átomo distinto. E que as transformações químicas existentes na natureza eram combinações desses átomos, e que diferentes átomos iriam formar diferentes substâncias. No ano de 1897, o cientista John Thomson, baseado em alguns experimentos, propôs um novo modelo atômico. Ele utilizou no seu experimento as ampolas ou tubos de Crookes. Nesse tubo, ele continha com dois lados, os quais tinham diferentes cargas. O ânodo tinha carga positiva e o cátodo carga negativa. Então, na direção do cátodo, do ânodo, ele bombardeou uma quantidade de partículas elétricas. E na região do ânodo, ele pode observar a formação de uma sonda. Então, essa sonda mostrou a propagação dos raios. Porém, ele utilizou também duas placas carregadas nesse experimento. Ao passar essas placas carregadas, uma com sinal negativo e outra com sinal positivo, ele observou que houve uma distorção desses raios, que esses raios não eram mais lineares. Então, com essas placas carregadas, ele percebeu que os raios saíam em direção do cátodo. Ao passar por essas placas, acabavam se distorcendo. Essa distorção fez Thomson perceber que esses raios estariam emitindo alguma carga. Esses raios que Thomson emitiu eram chamados de raios catódicos, justamente por sair de direção ao cátodo para o ânodo. Então, com a descoberta desse desvio do raio, Thomson concluiu que a carga que estava saindo do cátodo em direção ao ânodo, ao sofrer esse desvio, quando passava pela placa negativa, teria sinal negativo também. Por quê? Porque positivo iria atrair o negativo, e o negativo iria repelir esse negativo. Então, ao passar pela placa com sinal negativo, os raios emitidos iriam sofrer uma repulsão. Então, Thomson concluiu que, dentro desse elétron, desse novo modelo atômico de átomo, ele teria uma esfera, onde nessa esfera seriam cargas positivas e também cargas negativas. Então, Thomson concluiu que o átomo era uma emaranhado de cargas negativas e positivas. Então, aí surgiu o chamado de impasses de Thomson, ou então, trazendo para a realidade,
cientista começou a estudar os modelos atômicos já existentes e chegou à conclusão de que o atual modelo atômico não correspondia com o que se era visto. Então, ele estudando a trajetória de partículas positivas, que eram emitidas pelo raio de polônio, ele bombardeou esse raio de polônio numa fina lâmina de ouro. Ernest Rutherford, ele estudou a trajetória das partículas emitidas pelo polônio. Então, o experimento dele, Rutherford, era contido por uma fina película de ouro, onde ele emitia, a qual era emitida através do polônio. Então, ele tinha uma camada com papel fotográfico, aí ele tinha a pequena lâmina de ouro, aí tinha um feixe onde as partículas passavam, e tinha um compartimento de chumbo onde estava contido o elemento de polônio. Então, nesse feixe eram emitidas as partículas alfa, que era emitida pelo polônio, as quais atravessavam o feixe da placa até a placa de ouro. O que ele observou foi que algumas partículas passavam direto, algumas refletiam e outras não seguiam linearmente. E algumas, porém, acabavam por retornar, nem seguiam a placa de ouro. Então, ele descobriu essa localização das partículas após a revelação desse papel fotográfico. Então, ele viu a imersão de manchas nesse papel fotográfico. Aí ele pôde observar que nem todas as partículas emitidas passavam realmente, algumas acabaram voltando. Rutherford, então, por esse experimento, concluiu que não existiam só partículas negativas e positivas até então, como Thomson havia falado. Ele concluiu que essas partículas também não estavam emaranhadas, como se fosse na forma do pudim. Ele descobriu que elas estavam em constante movimento. Então, Thomson também descobriu que se algumas passam é porque está apenas sendo desviada até o meio, ou então porque a partícula que está dentro do núcleo não tem carga. Se algumas voltam, é porque está sendo repelida. Então, ele continuou com a conclusão de que do Thomson, do pudim de passas, ainda havia cargas negativas e positivas, porém, ele acreditou que nesse momento o átomo não era apenas um emaranhado com cargas positivas e negativas. Ele acreditou que os elétrons, os nêutrons e os prótons de um átomo estavam dispostos de maneira diferente. Então, o modelo de Rutherford é conhecido como modelo planetário. Ele colocou os elétrons, os nêutrons e os prótons de maneira onde eles estivessem dispostos como o modelo atual planetário. Então, para Rutherford, no núcleo estariam os prótons e os nêutrons,
de energia. O que seguraria os elétrons em volta desse núcleo seria a energia que está contida nesse espaço. Então, cada elétron teria uma definida quantidade de energia que não o deixaria chegar até o núcleo. Foi um dos postulados de Bohr. O outro, ainda em consideração a essa quantidade de energia, foi de que um elétron de uma camada mais interna pode realizar um salto quântico de uma camada mais externa. E ao realizar esse salto quântico, ele vai ter a perda de energia. E ao voltar, aliás, ele vai ter um ganho de energia. Ao voltar para a sua camada de origem, ele vai liberar essa energia. Essa energia é liberada diretamente em forma de luz. Um exemplo dessa energia liberada são os fogos de artifício no final do ano. O que acontece? Dentro do fogo de artifício, há a mistura de um sal de um determinado elemento químico, e ao fornecer essa energia para que haja a explosão do fogo, há um ganho de energia no elétron mais interno, ele pula para uma camada mais externa, e ao voltar para a sua camada de origem, ele libera energia na forma de luz. Então, assim, cada elemento químico, como cada elemento químico recebe uma certa quantidade de luz, de energia, cada elemento vai refletir uma determinada luz. Bohr, então, ele trouxe que os átomos teriam órbitas definidas, uma determinada quantidade de energia, e que se o elétron receber uma quantidade de energia, ele pula para uma órbita mais externa, e ao voltar para a sua órbita de origem, ele emite energia, no caso pode ser na forma de luz, calor e assim seja. Porém, ainda baseado nos estudos quânticos, o modelo atômico não ficou nesse último modelo de Bohr, onde ele trazia um núcleo com órbitas definidas. O modelo quântico atual, que é o mais estudado, que é o aceitável, diz que um átomo ele tem o seu núcleo definido com nêutrons e prótons, porém não enxerga-se o elétron como Rutherford em órbitas circulares em volta, e muito menos como Bohr, onde ele dizia que estariam os elétrons em órbitas quantizadas, definidas com energia quantizadas. O atual modelo atômico diz que os elétrons eles estão dispostos numa nuvem de elétrons, então um mar de elétrons, assim seja, e que eles não estão circulando ou apenas circulando com os Rutherford ou em energias certas. Ele diz que os elétrons estão dispostos em uma nuvem de elétrons. Porém, o modelo de Bohr é muito aceitável nos estudos, é o modelo que mais se aplica, vindo desde o óbito até o atual, é um dos mais estudados por ser de fácil entendimento e por cumprir todas as exigências que tem. Então,